Fala pessoal, vamos aqui, para mais uma aula de informática para concurso 2022, certo? Estamos focando aqui essa série em questões, porque eu acredito que seja uma das formas mais efetivas de estudar informática, né? Informática é um mundo, existe muito conteúdo, certo? E a gente for ver toda a teoria, talvez a gente estude coisas demais que não vai cair na prova, né? Então a gente pegando as questões aí mais recentes de várias bancas, a gente consegue estudar aí o que está sendo mais cobrado, né? E assim ter uma forma mais efetiva de estudar. Ah, e se exclui o material teórico? Jamais, né? Material teórico é sempre bom você estar dando uma estudada aí de acordo com o seu edital, né? E as questões vai solidificar esse conhecimento, né? Vai direcionar para a sua banca, né? Mas nas questões você aprende muito também, até porque aqui a gente só não resolve a questão, né? A gente explica a questão e aproveita também traz o conteúdo, né, daquele assunto da questão para que você possa aprender o conteúdo e resolver questões futuras, né? Então aqui a gente tenta fazer ali tanto um material teórico, né, quanto o prático, né? A gente está unindo aqui as duas coisas, né? E eu acrescentei aqui, pessoal, as partes de aprovações, né, para dar uma credibilidade maior, né? Que a gente sabe que muita gente ensina a como passar em concurso sem nunca ter passado, né? Então não é nada aqui para se mostrar, mas para dar aqui um embasamento sobre o professor, né? Aqui são algumas aprovações que eu tive, certo? E se tem essas aprovações aqui, existe muito mais reprovações, né? Reprovações aí tem a rodo, né? Teria que ser uns 30 slides aí só de reprovações. Mas aqui a gente tem algumas aprovações, as verdes aqui é que eu já fui nomeado, certo? Algumas eu assumi, outras não. A em vermelho aqui é uma que eu acredito que eu não vá ser nomeado, né? Apesar de estar vigente ainda o concurso, mas eu não tenho esperança, né? Por estar na 20ª colocação, né? Os que estão em negrito aqui são concursos que eu acredito que eu ainda seja nomeado, né? Alguns aí já estão bem próximos da minha colocação, outros eu já tenho um direito adquirido, né? Porque alguém da fila não assumiu, né? E eu tô aí na próxima vaga, né? Então eu acredito que esses em negrito eu seja nomeado em breve, né? Para esses em negrito. E os verdes eu já fui nomeado e o vermelho não tenho esperança, né? Fica aí para caso você queira ver, né? Aperta o stop aí, dá uma lida em algumas aprovações e vamos ao que interessa, né? Continuar as nossas questões, né? Então vamos lá para as questões que nós paramos, né? Nós paramos aqui nessa questão do e-mail da VUNESP e vamos continuar aqui, né? Outra questão da VUNESP, né? Contador, prefeitura aqui de 2021, né? Quando enviamos uma mensagem de correio eletrônico para múltiplos destinatários, a mensagem é entregue. A mensagem é entregue, né? Aqui eu creio que é entregue. As alternativas: letra A, com maior prioridade para os destinatários listados no campo para e após todos terem recebido, os destinatários listados no campo CC recebem a mensagem gradualmente. Ele está falando que a gente viu lá na nossa mensagem, né, que a gente na questão anterior nós tínhamos o de, né, foi enviado de alguém para alguém e a gente pode botar o cópia, né, e também poderia botar o cópia oculta, né, que é o CCO, né. Então de para cópia e cópia oculta. Ele está perguntando aqui, ó, quando você envia um e-mail, né, uma mensagem para vários destinatários, ou seja, pode ter um para, pode ter um cópia, pode ter um cópia oculto para vários destinatários. Ele está perguntando. A letra A diz que a mensagem é entregue com maior prioridade para os destinatários no para. E após todos os para ter recebido, né, é que ela vai ser entregue para o campo CC, né, gradualmente. Tá errado, né, pessoal? Quando a mensagem é enviada, chega para todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, letra A tá errado. Letra B, com maior prioridade aos destinatários da empresa do remetente, posteriormente destinatários externos. É errado também, né, pessoal? O e-mail que tiver lá no PAR ou no CC ou no CCO, né, que é cópia oculta, vai chegar para todo mundo, não importa se é da empresa, se é de fora, né? A todos os destinatários simultaneamente, independentemente de estarem no campo para ou CC, correto, né, pessoal? Gabaritando a nossa questão aqui, né? Independentemente do campo de onde ele estiver, certo? Todos vão receber a mensagem, certo? Pelo menos um dos destinatários, né? Vai ser entregue a pelo menos um dos destinatários, mas a mecânica de funcionamento do correio eletrônico não é capaz de garantir a entrega da mensagem a todos os destinatários. Essa aqui exagerou, né? Aqui a gente já mata logo de cara, não vai ser entregue a todos os destinatários, então para que a gente iria enviar, né? E a letra E,
apenas aos destinatários que já trocaram mensais com o remetente, isto é, destinatários listados que nunca enviaram mensais ao remetente não podem receber mensais com múltiplos destinatários. Aqui ele está dizendo que se você enviar uma mensagem para alguém que nunca enviou uma mensagem para você, essa pessoa não vai receber, né? Ele está dizendo isso aqui também está errado, né? Não precisa alguém me enviar uma mensagem para enviar outra para ela, né? Então, o gabarito da questão que dava o NESP 2021, correio eletrônico, a mensagem, quando nós enviamos para múltiplos destinatários, é entregue a todos os destinatários simultaneamente, independentemente de estarem no campo para ou CC, certo? Gabarito da nossa questão, vamos à próxima questão, né? Vamos limpar aqui a nossa tela. Vamos à próxima questão. FGV, Agente de Polícia Civil, Rio Grande do Norte 2021. Considere as seguintes afirmativas a respeito do comando classificar, disponível na guia dados no Microsoft Excel, certo? Ó, comando é esse, classificar, disponível na guia dados. De quem? Do Excel. Item 1. É preciso que haja pelo menos uma célula preenchida para que esse comando seja executado? Item 2. É preciso que haja pelo menos uma célula selecionada para que esse comando seja executado? Item 3. As colunas podem ser ordenadas da esquerda para a direita? Item 4. As linhas são ordenadas de cima para baixo? O critério de ordenação de linhas pode incluir no máximo 3 colunas. Pessoal, aqui é uma questão que você vai pegar a resposta agora, certo? E eu recomendo, sempre que vem uma questão dessa, você executar, certo? Você abre o Excel, pode ser o online, o Office 365, né? E você colocar ali, certo? Alguns dados, né? E fazer esse procedimento, classificar. Vai lá na guia dados, pega classificar e tal. E classifica. Por quê? Porque isso vai ficando na sua mente, né? Cada vez que tiver uma questão dessa, se você fizer isso, vai ficando na sua mente, certo? E aqui, pessoal, o único item errado é o item 5, certo? O item 5 é o item errado, certo? Porque aqui, ó, o critério de ordenação de linhas pode incluir no máximo 3 colunas? Não, pessoal, pode incluir várias colunas, né? Eu nem tem esse limite aqui, né? Agora, as linhas são ordenadas de cima para baixo? Correto, pessoal. Às vezes a gente pensa, não, é a coluna que é de cima para baixo. Mas se você pensar, a coluna ela tá assim, ó, né? A coluna tá aqui. A outra coluna tá onde? Tá embaixo? Não, a outra coluna tá do lado, né? Ó, do lado. Quem que tá em cima e embaixo? São as linhas, né? Tem a linha 1 aqui, a linha 2, né? A linha 3. Então as linhas, elas são ordenadas aqui, de cima para baixo. Podem ser, né? Ou de baixo para cima, né? Ó, 1, 2, 3, né? Então, ó, de cima para baixo. E as colunas aqui, que é o item 3, ó, ordenadas da esquerda para a direita, né? Aí nós temos as colunas A, coluna B, coluna C, certo? Então, as minhas comumente são ordenadas assim já, né? Ó, 1, 2, 3, de cima para baixo. E as colunas, ó, A, B, C, da esquerda para a direita, certo? Então, item 3 e 4, correto. Item 2. É preciso que haja pelo menos uma célula selecionada para que esse comando seja executado? Correto, pessoal. Quando você for executar esse comando classificar, você tem que clicar numa célula, certo? Você clica em responder na célula B, ó. Aí você seleciona a célula e vai lá no comando classificar. Se você não clicar em nada, ele não vai dar a opção de classificar porque você não selecionou nada, certo? E é preciso que haja pelo menos uma célula preenchida para que esse comando seja executado? Correto também, pessoal. Se não tiver célula preenchida, ele não vai executar o comando, certo? E o gabarito da questão aqui é 4, certo? O gabarito dele pergunta quantos afirmativos são corretos. Nós temos 5 alternativas, somente uma está errada, certo? Então, gabarito letra D, 4 alternativas estão corretas. Então vamos lá, né? Limpar aqui a nossa tela, gabarito aí na tela. Vamos limpar e vamos dar continuidade, né, à nossa questão. Questão Sebrasp, agora não é certo e errado, né? Aqui nós temos uma questão de múltipla escolha, né? Delegado de polícia, certo? 2022. A memória do computador, também conhecida como memória principal ou memória de sistema, é responsável pelo armazenamento temporário de dados e de instruções utilizadas pelos dispositivos periféricos. Ele está falando assim, pessoal, existe uma memória no computador, ó, a memória do computador, existe uma memória, a gente sabe que existe várias, certo? Aí ele diz, ó, ela é conhecida como memória principal, certo? Também, ou memória de sistema, ó, deu até um nome aí para ela, né, para você lembrar, ó, memória principal, memória de sistema. Aí ele diz que essa tal memória, que é conhecida como memória principal, memória de sistema, é responsável pelo armazenamento temporário de dados e instruções
E ela é utilizada pelos periféricos, né? Dispositivos periféricos. Aí está perguntando, que memória é essa? Aí a gente tem que lembrar de quem? Das memórias, né, pessoal? Então a gente vê, ó, na letra A, memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Aqui nós já temos a nossa resposta, né? Letra A, gabarito, é a memória RAM, pessoal, que é conhecida como a memória principal, né? A memória de sistema. E por que que ele falou que ela armazena, o armazenamento dela é temporário? Porque a gente aprendeu que a memória RAM, ela é o que? Volátil, né? E o que significa volátil? Significa que quando eu desligar a energia do computador, essa memória ela vai perder tudo que estava nela. Então, quando você estava lá com o seu documento de texto aberto na memória, né? Que tudo para ser executado no computador tem que ir para a memória, certo? Tá lá salvo no HD, mas quando você vai abrir o documento, ele puxa para a memória principal para poder executar. O sistema operacional é carregado onde? Na memória principal. Tudo que você está executando está na memória principal, certo? Então ele puxa lá seu arquivo e leva para a memória principal. Se você não salvar o seu documentozinho de texto e tiver uma queda de energia, aquelas modificações vão ser o que? Perdidas, certo? Claro, hoje em dia a gente já tem mecanismos, o sistema já implanta um journal, que é para salvar isso, mas para a questão de concurso, pessoal, a memória RAM ela é volátil, certo? Desligou o computador de repente, considere, se não falar nada na questão, considere que as modificações foram que perdidas, porque se não foi salva, foi perdida, porque a memória RAM ela é uma memória volátil. O que é uma memória não volátil? É uma memória que mesmo quando a energia é desligada do sistema, os arquivos ficam salvos, certo? Um exemplo que a gente tem, um HD. Quando a gente desliga o computador e tem um documento salvo no nosso HD ou no nosso pendrive, o que é que acontece quando a gente liga de novo? Tá lá o documento, tá salvo. Na memória não. Se tiver na memória RAM, que é a memória principal, é apagado tudo, certo? Porque ela é volátil. Por isso que ele falou ó, que ela é de armazenamento temporário, que só fica lá enquanto está executando. Depois para de executar, desligou, tirou a energia, esvaziou a memória RAM. Memória ROM? Não, pessoal, aqui ó, memória RAM, Read Only Memory, memória somente de leitura. Essa aqui já é o contrário da RAM, certo? A RAM é a memória principal, a ROM não é. E o que é essa memória ROM? Existe mesmo? Existe. É uma memória que é somente leitura, certo? A gente não pode gravar nela. Ah, mas existe agora umas novas que pode gravar. Certo, existem as tecnologias tipo EEPROM, que você pode apagar e pode regravar, mas o nome dela é memória somente leitura, certo? E ela serve para quê? Existe um programa, tem até um vídeo no canal aqui, se você procurar aqui no nosso canal de BIOS Setup, a gente explica como é o processamento de ligar o computador, quando você aperta o botão, o que é que acontece, certo? E a ROM aqui, ó, existe um programa nela, que é chamado de BIOS, que é o Sistema Básico de Entrada e Saída, certo? Ele é o primeiro sistema, né, que vai gerenciar ali o hardware do seu computador. Depois é que o sistema operacional entra. Então esse BIOS ele fica aqui, ó, na memória ROM, certo? Gravado, vem gravado de fábrica na placa-mãe, certo? E por isso que é dito que é uma memória somente leitura, certo? E depois você tirar a energia dela, ele continua lá, o BIOS continua lá, certo? Por isso ela é uma memória não volátil, certo? Ela é uma não, vou botar uma setinha aqui, certo? Não volátil. A memória RAM é volátil, a memória ROM não volátil, certo? Cache de memória, pessoal. Aqui, ó, existe a memória cache, né? Eu não sei o que é que ele quis dizer com cache de memória. Porque cache de memória é você armazenar algumas coisas temporariamente. Você faz um cache, né? Mas existe também a memória cache, que é uma memória que fica no processador, né? Nós temos a L3, a L2, a L1, né? Quanto mais perto do processador, mais rápida é a memória, certo? E a memória L1 é a que está mais perto do processador. E quanto mais perto do processador, menor é a memória e mais cara, certo? Justamente pela velocidade dela. Eu vou já explicar para vocês aqui, certo? Mas não é essa a resposta, né? E a memória cache ela é o que? Volátil também, né? Ela é temporário. Então, tirou a energia, apagou, certo? Ela também é volátil, certo? Talvez aqui o V, o O e o L de volátil, certo? Memória cache também é volátil. Disco rígido, não volátil, certo? E é o nosso HD, né? O famoso HD, certo? Que hoje em dia a gente utiliza o que? O SSD, né, pessoal? Então, o disco rígido é a memória principal? Não. Na realidade, o disco rígido é conhecido como que? Memória auxiliar, memória secundária, certo? E não principal. A memória principal é quem? A RAM, né? Como já explicamos. E a unidade central de processamento, pessoal, aqui é o nosso processador, certo? Unidade central de processamento, CPU
ou UCP, né, de português, Unidade Central de Processamento, CPU é que é inglês, né? E nós temos aqui o nosso processador, que não é a nossa memória principal. Nossa memória principal é a RAM, certo? Aproveitando aqui sobre memória principal, pessoal, a gente tem uma hierarquia de memória, certo? Que é dito como uma pirâmide, ó. As memórias mais rápidas ficam aqui em cima, as mais lentas ficam embaixo, certo? Quanto mais baixo for aqui, ó, ela é mais lenta. Por ela ser mais lenta, ela é um grande armazenamento. Por exemplo, um HD, certo? Um HD, ele é lento, certo? Então ele vem com um grande volume, tipo 1 tera, 2 tera, certo? Um pendrive, ele é lento, é uma memória auxiliar, vem com gigas, né? Aí 128 gigas, certo? Um registrador é uma memória de processador, certo? Fica interna ao processador e ele é o topo da pirâmide. Os registradores estão aqui no topo da pirâmide. E eles são uma memória bem pequena, pessoal, bem pequena mesmo, certo? Já o HD é uma memória bem grande, né, de giga, tera, né? Aí depois a gente vê o que? As memórias cache, certo? A memória cache tem os registradores aqui em cima. Aí tem a memória cache que também fica próxima ao processador, certo? Depois a gente vem com quem? Com a memória principal, certo? Que é a nossa RAM, vem bem aqui a memória principal, certo? Ó, memória registrador, memória cache, memória principal. Depois a gente vem para as outras memórias, né, que são as memórias auxiliares, como HD, né? Aí nós temos também os CD, os DVD. Então, ó, quanto mais baixo aqui, ó, mais lento é, ou seja, registrador são os mais rápidos. O HD a gente pode colocar ele aqui na base da pirâmide aqui, certo? E ele é o que mais lento. Quanto mais lento for, maior se vende na taxa de armazenamento, tipo inteira. Por quê? Porque ele é mais barato. Os registradores são muito caros, por isso que são bem menores, certo? Perdão. A cache também bem limitada, mas elas são mais rápidas também. Mas aí já vem na quantidade de mega, né? Aqui é mega, nós estamos falando de mega ainda, né? Já chega nas memórias aqui, a gente já vai falando em giga, né? Em 16 giga, 32 gigas de memória, né? Chega no HD, a gente fala em terabyte, né? A gente fala em terabyte. Então, ó, a base da pirâmide, grande, em cima, pequeno. Quem é a memória mais cara? As mais rápidas. As de cima é mais cara. E as mais baratas, a de baixo, mais em conta é as de baixo, certo? Então aqui a hierarquia de memória tem questões sobre isso, certo? Já fica aí a explicação, né? Continuando as nossas questões, né? Nosso gabarito que fala letra A. Aqui, ó, auxiliar de administração, a OCP 2022 também. O Winchester ou hard disk são nomenclaturas utilizadas para definir uma o que, pessoal? Ó, já tá dizendo aqui, né? Hard disk, Winchester, disco duro, né? Isso aqui, pessoal, é como a gente se refere a quem? Ao nosso disco rígido, né? Aqui, ó, gabarito, letra B, né? O nosso famoso, ó, HD, né? Hard disk, disco duro, disco rígido, né? Aqui, memória cache, né? Acabamos de falar, a memória cache ela fica lá perto do processador, né? Uma memória muito rápida e volátil, né? Disco rígido não volátil, memória secundária, auxiliar, memória RAM, memória principal do sistema, né? A memória de sistema é volátil também, né? Ela é rápida, mas não tão rápida quanto um cache e nem tão lenta quanto um disco rígido, né? Monitor nada a ver aqui, né, pessoal? E placa-mãe também nada a ver, é a placa onde todos os periféricos, né, são interligados, né? Nós temos a placa-mãe aqui, que tem o processador aqui conectado nela, tem uma memória aqui, tem um cabozinho aqui que sai e liga o nosso HD, certo? Que é aqui a nossa questão, né? Nós temos aqui essa placa-mãe que interliga aqui nossos periféricos, né? Tem as portas aqui de trás que a gente liga o nosso teclado e o nosso mouse, né? Só para exemplificar aqui, certo? Aqui o nosso teclado e o nosso mouse, né? Então, não é esse gabarito nossa questão. B, disco rígido, hard disk, né? Isso aqui foi bem simples, né? Continuando aqui, vamos lá. Avançando a OCP também, 2022. Acerca dos conceitos básicos sobre hardware, é correto afirmar que a memória ROM permite somente leitura. Olha aí, hein? A gente viu aqui as questões sobre isso, né? Vamos deixar isso aqui, né? Ó, permite somente leitura, né? A gente viu que existem umas categorias aí novas, né? Que a gente pode gravar, né? Então a gente tá escrevendo, né? Mas o nome dela é o quê? Memória somente leitura. A gente marca logo e pula para outra questão? Não, vamos ler as outras questões, né? Os outros itens, né? Concurso você lê com cuidado, certo? Toda a memória secundária permite somente leitura. Pessoal, sempre que vier um toda, um nunca, né? Leia com atenção, certo?
Toda memória secundária permite somente leitura? É errado, né, pessoal? Exemplo de memória secundária, HD. Eu só consigo ler do HD? Não, eu consigo escrever, eu salvo meus arquivos lá. Quando eu salvo, eu estou fazendo um processo de quê? De escrita, né? Quando eu salvo alguma coisa, modifico, eu estou fazendo um processo de escrita. Então, nem toda memória secundária permite somente leitura, né? Algumas talvez possa ter, né? Eu pensei no CD, mas o CD primeiro você grava, né? Mas pode ser que você só leia depois que estiver gravado, né? Você não consegue regravar. Mas aqui está errado, né? C. Toda memória primária permite somente leitura. Olha aí, toda, né? Toda memória primária permite somente leitura. Quem é a memória primária, pessoal? A memória principal do sistema, memória RAM, certo? Ela permite somente leitura? Não, né, pessoal? A gente grava nela, né? A gente escreve em cima da memória, né? A memória tem os endereços, certo? Ela tem vários endereços lá e a gente fica escrevendo nesses endereços. Os endereços são postos e removidos, né? A gente insere e tira dados desses endereços. O endereço aponta para outro endereço, certo? Então existe escrita e leitura aqui, certo? Load histórico, existem várias operações que a gente faz no computador que utiliza escrita e leitura na memória, certo? Então, ó, toda memória primária não, né? A memória RAM aqui é exemplo, ó, não é somente leitura, certo? A memória SATA permite somente leitura, pessoal. SATA eu nem considero memória, certo? Mas SATA é o que? É onde nós conectamos o nosso que? HD. Nosso HD é conectado através de uma interface SATA, né? De um conector SATA, né? O HD, o SSD, certo? E ela permite somente leitura? Não, né? Acabamos de falar que o HD a gente consegue escrever, consegue ler, né? Memória SSD permite somente leitura. SSD, pessoal, para fins de leitura e escrita é a mesma coisa de um HD, né? Só que mais rápido. Claro que a gente tem outros detalhes a respeito do SSD, né? Ele utiliza memórias diferentes, né? Não utiliza uma hard disk para gravar, é por memórias, né? É mais rápido, né? Ele se desgasta com o tempo. Só o fato de você utilizar um SSD já vai acabando com a vida útil dele, certo? Já caiu questão sobre isso, perguntando se o fato de você utilizar o SSD diminui a vida útil dele? Sim, correto. Porque você vai escrevendo e apagando, certo? E a memória que é utilizada só com esse processo de escrita e leitura, ela vai se desgastando e vai diminuindo a vida útil do SSD, né? Fica aí até a dica aí, certo? Mas ela permite somente leitura? Não, né? Acabei de falar que a gente escrevendo e apagando, lendo, né? A gente vai desgastando ele, né? Então, realmente o nosso gabarito aqui, ó, letra A memória ROM permite somente leitura, né? Como eu falei para vocês, ó, read only memory, né? Memória somente leitura, né? Gabarito da questão está aqui, certo? No item A. Vamos à nossa próxima questão. Vamos apagar aqui, né? Próxima questão. FGV, certo? Auxiliar Técnico Administrativo 2021. Nas vendas do varejo, o termo impressora multifuncional refere-se aos equipamentos que, além de imprimir, permitem. Ele está perguntando, ó, existe um equipamento, tem um termo aí, ó, que é impressora multifuncional. O que esse equipamento faz além de imprimir? Eu sei que ele imprime, mas o que ele faz mais? Aí ele está perguntando, permite o quê? Copiar e ler códigos de barra? Não, né, pessoal? Isso aqui é uma questão também considerada fácil, né? Escanear e copiar documentos? Opa, vamos deixar aqui. Escanear e ler códigos de barra? Não, né? Quem lê código de barra é o leitor de código. Perdão, é o leitor de código de barras que faz a leitura do código de barras, né? Comunicação remota por meio de Wi-Fi. Rapaz, isso aqui não tem a ver com a pessoa, não. Agora a impressora, ela tem Wi-Fi nela? Tem. As impressoras hoje vêm com Wi-Fi, né? Mas o termo impressora multifuncional se refere a isso? Porque ela tem Wi-Fi? Não, né? Aí é uma impressora multifuncional sem fio, né? Já acrescenta um nome, né? Então não é isso aqui, né? Operar com múltiplos graus de resolução. Resolução a gente está falando aí de tela, né, pessoal? Aí o scanner ele tem uma resolução, né? Que o scanner ele vai copiar o documento, né? Mas não é isso, né? Então, nosso gabarito está onde aqui, ó? Letra B, escanear e copiar documentos. O que é uma multifuncional? O nome multifuncional já é por causa disso, porque ela imprime, faz a função de quê? De impressora. Ela copia, fazendo a função de quê? De uma Xerox, né? E ela escaneia, né? Fazendo a função de um scanner, né? Então ela é uma multifuncional, ela faz várias funções no mesmo dispositivo, né? Questão aí também
fácil aí para você não errar, né? E acertar aí na sua prova, certo? Questões recentes, certo? É fácil, mas FGV é uma banca considerada difícil. 2021, certo? Auxiliar técnico administrativo, né? Porque é fácil que a gente não precisa saber, né? As fáceis a gente não pode errar de jeito nenhum. Então a gente precisa ter certeza dessas aí, né? Para não errar de jeito nenhum. Mais um aqui do CESP, né? Sebrasp, analista jurídico, certo? 2021 também. Acerca de dispositivos de memória, de entrada e de saída de dados, julgue um item subsequente. Periféricos de computador é a denominação atribuída a dispositivos de entrada e de saída em conjunto com a memória auxiliar, como, por exemplo, teclados e monitores. Questão CESP, pessoal, vamos devagar, né? CESP é CESP, né? Periféricos de computador é a denominação atribuída a dispositivos de entrada. Não, dispositivo de entrada no periférico. E de saída, também, né? De saída. Em conjunto com a memória auxiliar, a memória auxiliar é um dispositivo de entrada e saída? É também, né, pessoal? Correto até agora. Como, por exemplo, quem? Teclados e monitores? Correto, são exemplos de periférico. O que é um periférico? São periférico. Nós temos a classificação de periféricos de entrada, né? Nós temos aqui ó, o IN, né? De entrada. Nós temos o OUT, periféricos de saída. E nós temos o IN-OUT, né? Que às vezes a gente vem só como I ou, né? Entrada e saída, né? Então, o que é um periférico de entrada? Periférico de entrada é um periférico que envia dados para quem? Para o nosso processador. Você imagina aqui, ó, você imagina que tem a sua caixinha preta lá, né, que você chama de CPU, mas é o gabinete, certo? CPU é o processador, é só a pecinha aqui, ó, que fica lá dentro é a CPU. Aqui fora é o nosso gabinete, certo? Aquela caixa preta é o nosso gabinete. Certo? Lá dentro tem a CPU, que é o processador. Então, se eu tenho um periférico aqui, por exemplo, um teclado, certo? Tá aqui um teclado, certo? Você imagine aí que tem um teclado aqui. Ele está ligado aqui no nosso gabinete. Ele faz o que? Quando eu aperto uma tecla, ele envia um sinal elétrico, né? Para onde? Para dentro desse meu gabinete, né? Ele envia lá, você imagina que ele está enviando o quê? Para dentro do gabinete, certo? Então ele é um dispositivo que é o teclado de entrada. A informação entrou, certo? Lá na minha CPU, certo? O mouse, pessoal, tá ligado aqui também. E o que que o mouse faz? Eu clico no mouse, certo? O mouse feio aqui. Eu clico no mouse, ele envia o que também um sinal para onde? Para dentro do computador, certo? Então ele é um dispositivo de quê? De entrada. Já o monitor, ele é ligado aqui, certo? E ele faz o que o monitor? Ele pega aqui, ó, o sinal de dentro do computador e envia para onde? Para o monitor. Para quê? Para eu visualizar aqui, né, as imagens, né? Então ele manda o sinal para o monitor, certo? Então tá saindo a informação da CPU para onde? Para o monitor. Então o monitor é um dispositivo de quê? De saída, né? Tá o odd out aqui, ó, saída. Aqui nós temos de entrada, né? E o monitor ó, de saída, porque a informação está saindo do computador para o monitor, certo? Uma impressora, opa, uma impressora, o arquivo está saindo aqui, ó, indo lá para nossa impressora, né? Você imaginei que aqui é um papel, aqui é a bandeja, certo? Está saindo aqui ó, o nosso papel, certo? Então enviou do computador para onde? Para a impressora. Então esse dispositivo de saída. Já o scanner, né? É o que de entrada. Eu coloco o papel aqui, escaneio e o papel vai para onde? Vai para dentro aqui do nosso computador virando um arquivo, né? Um arquivo digitalizado. Então ele é o que de entrada, impressora saída, monitor saída. E ele falou aqui, ó, de entrada e saída. Na verdade eu que falei, de entrada e saída ao mesmo tempo existe. Existe um monitor touchscreen, pessoal, que ele tem a função de me mostrar as imagens, mas eu também posso tocar nele e ele levar a informação para dentro do computador. Certo? A multifuncional, como ela faz várias funções, ela é o que? De entrada e saída ao mesmo tempo, certo? Então, se ela faz as duas funções, é entrada e saída, certo? O monitor touchscreen, entrada e saída. Aí ele perguntou aqui, ó, memória auxiliar. Quem é a memória auxiliar que a gente mais conhece? O HD, pessoal. E o HD, ele faz a operação de entrada e saída? Faz, né, pessoal? Ele faz operações de entrada, eu posso escrever nele, né? Então vai sair da CPU, né? Para ele, né? Quando eu salvo um arquivo, a CPU vai lá e envia esses arquivos lá e são salvos, né? E também faz de entrada, ou seja, tem um arquivo salvo, né?
e a CPU vai lá e carrega para a memória, né, para a gente poder executar, né? Então ela puxa esse arquivo lá para a memória. Então a memória auxiliar também é um periférico de entrada e saída? É um periférico de entrada e saída também. Então, questão correta, né? Eu aproveitei para dar uma explicação aqui sobre os periféricos de entrada e saída, né? Então, essas três categorias de entrada, somente de saída e de entrada e saída ao mesmo tempo, né? Gabarito da questão aqui correto, né? E vamos aqui avançar, certo? CESP também, analista jurídico, mesma prova, né? A Biblioteconomia 2021, né? PGDF, certo? Acerte dispositivo de memória de entrada e saída de dados de jogo e subsequente. Teclado, mouse, leitor óptico de códigos de barra, scanner de imagens e impressora são exemplos de dispositivos de entrada. Pessoal, se você pensar, são exemplos de dispositivos, opa, são os periféricos de entrada, marque correto. Pronto, aí, ó, gabarito correto. Leia, pessoal, CESP, leia. Ele fala o que, ó, são exemplos de que? Dispositivos de entrada, certo? Então ele está perguntando, tudo isso que eu falei aí é dispositivo de entrada? A gente viu que o teclado ele envia informação para onde? Para a CPU, então ele é o que? De entrada. O mouse, mesmo jeito, envia informação para a CPU aqui, quem apontar para ela, né, é de entrada, certo? Leitor óptico de códigos de barra, né, ele faz de entrada? Faz também, né, pessoal? A gente pega o papel aqui, bota o leitor de código de barra aqui na mão, lê o código de barra e isso vai para onde? Para a CPU, então também de entrada, certo? O scanner é de entrada? É de entrada também, né, pessoal? A gente pega aqui o papel, escaneia e ele vai para onde? Para a CPU, né? Tá o C aqui de CPU, né? Scanner demais também. Impressora, olha aqui, pessoal, somente um, né? Impressora de entrada, ela envia alguma coisa para dentro do computador? Não, né, pessoal? O computador é que pega aqui, né, a informação e manda para onde? Para a impressora. E ela vai fazer o quê? Vai fazer o papel chegar lá na nossa mão, né? Então é diferente, né? Que é um dispositivo de que de saída. Então são exemplos de dispositivo de entrada? Falso, né, pessoal? Errado, né? Não é certo. É errado, porque impressora não é de entrada. Impressora é o que? Saída, out, né? Então, pessoal, eu creio que aqui vamos encerrar nossa aula por aqui, certo? A gente veio aí mais algumas questões recentes, 2021, 2022. Espero que tenha contribuído aí com vocês. O intuito aqui é que vocês possam usufruir desse material, certo? Possam usufruir desse conteúdo, né? E possam aproveitar aí o máximo, né? Especialmente quem não tem condições aí de pagar um cursinho, né? Questões, eu comento questões aí em um dos cursinhos também, certo? Eu sou professor comentarista, né? E também comento questões aqui para vocês, né? Para que vocês possam usufruir aqui, né? Então se inscrevam aí no canal, né? Deixem aí, curtam aí o vídeo, se é que vocês curtiram mesmo, para incentivar a gente a continuar colocando esse material aqui e para o YouTube divulgando também, né? E a gente ir se ajudando, né? Um ajudando o outro, né? Para que chegue a mais gente também, né? Um abraço, até a próxima e que Deus nos abençoe.